Chomel talhando. Aqui está aparecendo, principais plantas forrageiras. Então tá, eu posso começar? Então, só vou dar um bom dia aqui mais uma vez e vou fazer uma apresentação sua breve para a senhora começar, tá bom? Certo. Então, pessoal, um bom dia a todos. Para mim é uma grande honra ter aqui a participação da professora Giane Dias Gonçalves Ferreira, que foi a minha professora, tive a grande sorte de ser aluno dela, junto com o professor Glesser Porto Barreto, na disciplina de agrostologia, que até eu não tenho vergonha de falar, eu reprovei essa disciplina a primeira vez que eu estudei ela, mas foi por falta de estudo mesmo, foi problemas meus estudos, mas aí eu tive, para mim isso foi um incentivo a estudar mais, a buscar mais, e na segunda vez que nós cursamos a disciplina, então o rendimento foi muito melhor, e a professora Giane, ela sempre foi muito excelente na sua ministração, no seu desenvolvimento, e nos trouxe a forragicultura com muita ciência, né? Por isso que até quando eu conversei com ela, pedi gentilmente se ela pudesse dar essa palestra para a gente, porque esse é um assunto que ele é um tanto quanto difícil, complexo, mas a professora Giane, ela é mestre em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado sanduíche em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e INRA, na França. Atualmente é professora associada 3 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Garanhuns, e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em forragicultura e conservação de alimentos para animais, atuando principalmente nos seguintes temas: histologia vegetal, lignina, silagem e parede celular. Então, acredito que não tem ninguém melhor do que você para trazer esse assunto para a gente, professora. Mais uma vez agradeço e fica à vontade, a apresentação é sua, tá certo? Obrigada, Jomel. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje, passando um pouco dos nossos conhecimentos, né, do que a gente sabe. E essa interação, para mim, é muito significativa, muito boa. É uma oportunidade que temos para nos conhecermos melhor. Bom, Jomel me passou a missão de falar um pouco para vocês sobre a fisiologia das 3 famílias de plantas, né? Gramíneas, leguminosas e cactáceas. Na verdade, a segunda fase fotossintética, que diferencia uma da outra, né? Aí vocês, como estudantes de medicina veterinária, devem estar perguntando, mas o que isso me interessa? Com que eu vou utilizar isso? Bom, se você for seguir, né, o ramo da produção, mais especificamente, né, trabalhar com a forragicultura, você tem que saber um pouco da fisiologia dessas plantas para poder aplicar um manejo de forma correta, certo? Se nós não conhecemos o metabolismo, seja ele vegetal ou animal, é muito difícil a gente poder aplicar os conhecimentos na prática, né? Então, algumas pessoas, elas ficam com raiva, literalmente, de quando a gente começa a falar sobre esse assunto, por que eu vou utilizar isso? Mas, às vezes, a gente só descobre depois quando está no campo, quando estiver atuando, né? Primeira coisa, então, que a gente tem que saber na produção, as principais plantas utilizadas são as gramíneas, as leguminosas e as cactáceas. Claro que para vocês aí, no Amazonas, no norte do país, a utilização de cactáceas não é, né, não se produz, né, forrageira na forma, cactáceas forrageiras para alimentação animal, porque vocês têm uma grande abundância de água. Mas a gente não sabe, após a conclusão do curso, se nós vamos continuar nessa região. Às vezes a gente muda, né? Por exemplo, eu sou do sul do país, eu vivi a minha vida toda, quase toda a minha vida toda lá, eu nunca imaginei morar no norte ou no nordeste. Quando eu terminei o doutorado, eu fui para o Pará, tive a oportunidade de ir para lá, me aventurei, e foi uma experiência fantástica. Então, a gente observa que tudo é diferente, ou quase tudo é diferente, né? E depois, quando eu vim para cá, para o Nordeste,
já outra realidade, né? Por exemplo, para mim, cactáceas era só plantas ornamentais, ou uma coisa assim só do deserto, né? Eu nunca imaginei que cactáceas pudessem servir de alimento para os animais. Então, é uma ignorância muito grande da gente. E eu, claro que eu cheguei, eu fui atrás, estudei bastante para poder entender e até mesmo para poder trabalhar na parte de pesquisa e até mesmo passar o conhecimento para as outras pessoas. O que me facilitou muito foi justamente o conhecimento da fisiologia das plantas, né? Embora na minha cabeça as cactáceas que fazem parte do metabolismo das crassuláceas, ou seja, das cãs, embora fosse só ornamental, mas eu sabia, né, o metabolismo, então isso facilita para o aprendizado. Então, quais são as diferenças da C3 e da C4 e CAN? Planta C3, C4 e CAN. Então, as plantas C3 são as gramíneas temperadas e as leguminosas, tanto tropicais quanto temperadas. Elas apresentam no seu metabolismo um composto formado por 3 carbonos, por isso C3, né? E dentro delas, das gramíneas temperadas, nós temos o azevém perene, quem mais? A alfafa, ela é leguminosa, a aveia, desculpa, eu esqueci, então tem o azevém perene, a aveia, que são gramíneas temperadas. Leguminosas temperadas, nós temos a alfafa, nós temos o trevo, triticale, certo? E nós também temos as tropicais, que daí entra as arbóreas, arbustivas e também as herbáceas, como, por exemplo, aqui a gente tem a leucena, mas tem a glericídia, tem o calopogônio, o amendoim forrageiro e muitas outras, certo? Todas essas fazem parte do grupo das plantas C3. As plantas C3 são tropicais e apresentam como característica um composto formado por 4 carbonos, né, na segunda via fotossintética, por isso C4. Eu gostaria que vocês, se acaso eu estiver falando muito rápido, se vocês tiverem uma dúvida, pode me parar e perguntar, viu? Não fiquem com vergonha, pode parar. Professora, por favor, né, você pode repetir isso, tá bom? Então, dentro das gramíneas C4, nós temos, então, aqui a gente tem o exemplo do capim-elefante de porte grande, que é indicado para capineira, mas nós também temos o capim-elefante para pastejo, né, que são as variedades do grupo anão. Nós temos aqui o sorgo, então entra sorgo, milho, milheto, capim-elefante, as braquiárias, os pânicos, sínodo e outras mais, né? E as plantas que fazem parte do metabolismo das crassuláceas, nós temos, então, a palma forrageiro, o mandacaru, o xique-xique, o facheiro, né? Olha que coisa mais linda essa imagem, é um pássaro da caatinga, então, isso é muito lindo. Aqui nessa slide, depois eu passo para a Jomel esses slides para ele passar para vocês, tá certo? Então, só dando exemplo de algumas plantas C3, C4 e CAN, né? Então, vamos seguir à frente. Então, o que difere, né, a C3 da C4? Então, além do composto, né, o produto formado com 3 carbonos, o outro com 4 carbonos, mas também existem algumas particularidades, como, por exemplo, nas plantas C3 existem somente as células do mesófilo para fotossíntese, e já na fase fotossintética, e já nas plantas C4, além das células do mesófilo, também existem as células da bainha, que é o que a gente vai ver, o que isso tem de diferente. Então, só recapitulando, nós não vamos falar da primeira fase, tá certo? Da fotossíntese, nós vamos direto para a segunda fase, mas só revisando, a gente sabe que na primeira fase, ela é conhecida como fase clara, que é onde ocorre, né, através da excitação dos tilacoides pela energia solar, a síntese do ATP e do NADPH, tá? O ATP, todo mundo sabe,
adenosina trifosfato, né? Então, da mesma forma que nós, né, o animal, ele produz ATP, sintetiza ATP como fonte de energia, a planta também produz o ATP. E na segunda fase ocorre a fixação do CO2, que é considerado que é a fase escura, que é a síntese de glicose e frutose que vai dar origem aos demais compostos, né, sacarose, amido, depois pinas, compostos secundários, como, por exemplo, lignina, ônions, né, taninos. Então, a célula vegetal, ela tem diferente do que a célula. Então, na célula vegetal, nós tem a parede celular, né? A parede celular é formada por celulose, hemicelulose e pectina, que é a parede celular primária e a secundária. A primária, ela é livre de lignina, e na parede celular secundária já começa a deposição de lignina, que acaba até sendo uma barreira na digestibilidade, né, da planta. Mas a lignina faz necessário no vegetal, senão ela não ia sintetizar, né? A lignina ela tem como principal função proteção e também sustentação de alguns tecidos. Também tem o vacúolo e o cloroplasto. Então, as células do mesófilo compreendem o tecido fundamental localizado entre as duas faces da epiderme, representando principalmente pelo parênquima clorofiliano ou clorênquima, caracterizado pela presença de cloroplastos e por um grande volume de espaços intercelulares. Bem, o mesófilo, ele é composto somente por parede celular primária, e então livre de lignina. Então, ele é 100% digerido, né, quando no ruminante, né, quando o tecido, né, o animal, ele está consumindo a forrageira, as células do mesófilo, quando chegam no rumen, eles são rapidamente digeridas pelos micro-organismos, justamente por não apresentar lignina. E é aí que começa, né, a fotossíntese. Então, aqui os plastídeos, eles apresentam genoma primário, pode ser autoduplicar e ainda são capazes de se transformarem em um no outro, que são classificados em 3 tipos: cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Isso aqui vocês depois dão uma lida. Então, só falando aqui, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese, que é o que interessa, né? Então, aqui a fotossíntese, então a energia da luz, ela produz o ATP e o NADPH e libera o oxigênio, e faz a captação do CO2 e transforma em glicose e frutose. A cadeia alimentar, a gente sabe, né, que ela é importantíssima, então a energia solar produz o vegetal, o animal vem, consome, depois vem o carnívoro, consome esse vegetal, e ocorre a decomposição dos dejetos através dos micro-organismos. Então, a natureza é muito perfeita, né? O que acaba, às vezes, é uma alma cebosa, né, do humano que não sabe trabalhar de forma correta, né, para que o ambiente ele fique em harmonia e que diminua a entropia, né, que é a bagunça no sistema, né, energia perdida, né, na forma meio bagunçada. Então, vamos ao que interessa aqui. Aqui nós temos o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, ele está presente nas plantas C3, C4 e CAM. Só que nas plantas C3, a síntese, né, de glicose e frutose ocorre já diretamente nas células do mesófilo. Então, o CO2 que ele é captado, ele já cai direto no Calvin, certo? Então, é absorvido 6 moléculas de CO2 para formar o ácido glifoglicérico, desculpa, deu uma engasgada aqui, onde são utilizadas 12 moléculas de ATP e também 12 de NADPH. Lembra que esse ATP e NADPH foram sintetizados na primeira fase da fotossíntese, conhecida como fase clara. Então, aqui a gente tem o ATP liberando o ADP mais PI, e o NADPH, então, uma reação de oxirredução, liberando o NAD aqui. Então,
um NAD reduzido, então libera um NAD oxidado. Depois, novamente, ele vai ser reduzido através lá da primeira fase, na fotossíntese, para ser utilizado aqui. Então, forma o ácido fosfoglicérico e depois o gliceraldeído 3-fosfato. Então, duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vêm aqui para a síntese de glicose ou frutose, né? Porque um gliceraldeído, ele é formado por 3 carbonos, então por isso se faz necessário 2 gliceraldeídos para formar uma molécula de glicose. O gliceraldeído, eu acredito que vocês já fizeram bioquímica, né? Então, o gliceraldeído é um composto até familiar, né? Porque ele faz parte da glicólise, né? No metabolismo lá, ele faz parte da glicose, né? Para a síntese de ATP, no produto final, né? ATP e água. Então, na primeira fase, a glicólise, então, forma 2 piruvatos, mas tem a síntese de 2, então, uma molécula de glicose, quando é quebrada lá nas etapas, então, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, toc, aí depois gliceraldeído 3-fosfato de hidroxetona. Então, depois, piruvato, fosfenolpiruvato, piruvato. O piruvato vai para o ciclo de Krebs e depois os agentes redutores formados, NAD e FAD, vão para a cadeia transportadora de elétrons para a síntese de ATP. Então, só para vocês lembrarem o gliceraldeído, que é um composto de 3 carbonos, né? Só para vocês lembrarem que não é tão assim, é uma coisa até familiar para a gente, né? E depois os outros 10 ácido gliceraldeído, 3-fosfato, vão para regeneração da enzima rubisco, porque quem faz a captação de CO2 é a enzima rubisco, certo? Que é a ribulose de fosfato. Então, aqui, ó, a luz ocorre a excitação, né, aqui formando o ATP e o NADPH, que são utilizados aqui no ciclo de Calvin para síntese de glicose. Isso aqui eu não vou repetir, que é a mesma coisa que foi falado já, certo? Então, aqui nós temos o passo a passo. Então, 6 CO2 entra, forma 12 ácido fosfoglicérico, que é a fixação do CO2 através da enzima rubisco, ou ribulose de fosfato, que é a mesma coisa, né? Depois vem a reação de oxirredução, onde 12 moléculas de ADP são quebradas, e também 12 NADPH. Então, reação de oxirredução, que é a produção de açúcares, né? Então, forma o gliceraldeído, 3-fosfato, então, gliceraldeído, 2 vem para cá, para síntese de glicose, e o restante vai para regeneração da enzima rubisco, para que o ciclo ocorra novamente. Então, nas plantas C3, é isso que ocorre, certo? Alguma pergunta? Professora Giane, eu vou ler aqui para a senhora, tá bom? Eu não sei se você está conseguindo ler o chat, aí eu vou ler aqui. A Tainá Leia Lira porque está aberto, então... Isso. A Tainá Lira pergunta, professora, tanto o C3 quanto o C4 realizam o ciclo de Calvin? Sim, sim. Aí, só que a planta C4, ela porque tem a célula da bainha e a célula do mesófilo, tá? Então, o ciclo de Calvin na planta C4, que a gente vai falar daqui a pouco, ele fica na célula da bainha. Então, o CO2 ele precisa ser transportado até o ciclo de Calvin. Já nas plantas C3, não. O ciclo de Calvin já está direto na célula do mesófilo. Então, o CO2 que entra através dos estômatos, né, as trocas gasosas que ocorrem com a abertura estomática, já vai direto para o ciclo de Calvin. E quem faz isso é a enzima rubisco. Eu já vou mostrar daqui a pouco como é que é o metabolismo da C4. Obrigado, professora. Tem mais alguma coisa? Qualquer coisa vocês falam, pessoal, coloca aqui no chat, ou então quem não puder, ela disse obrigada, ela disse que entendeu e obrigada. Nada. Qualquer coisa você pode falar, viu, pessoal?
Então, recapitulando. Então, nas plantas C3, o ciclo de Calvin, ele fica nas células do mesófilo. Então, ocorre a captação de CO2 pela enzima rubisco, onde ocorre uma reação de carbono, depois redução, oxorredução. Então, NAD reduzido, ele vai ser oxidado e ATP vai ser quebrado, liberando o ADP, para que ocorra a síntese de gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que acontece? Duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formam uma molécula de glicose e frutose, que depois vai dar o amido, a sacarose, a proteína e demais compostos, né? Mas tudo é parte aqui do início do gliceraldeído 3-fosfato, através do ciclo de Calvin, nas células do mesófilo. E depois ocorre a regeneração da enzima rubisco, da ribilose 1,5-bifosfato, né? Então, para que ocorra novamente a fixação de CO2. E sempre no processo, na primeira fase da fotossíntese, ocorre a liberação do oxigênio, então mostrando a importância do vegetal. Então, para o ciclo ter sentido lógico, é preciso admitir a reação de 6 moléculas de CO2 com 6 moléculas de ribulose de fosfato, resultando em uma molécula de glicose, de outras 6 moléculas de ribulose de fosfato. A redução de CO2 é feita a partir do fornecimento de hidrogênios pelo NADPH, que é o NADPH, ele está na forma reduzida, e a energia é fornecida pelo ATP. Lembre-se que essas duas substâncias foram produzidas na fase clara. Então, o ATP e o NADPH, eles foram sintetizados na fase clara, para ser utilizado na fase escura, que é a síntese dos açúcares, certo? Que é a redução do CO2. Ficou claro, né, pessoal? Então, planta C3, composto formado por 3 carbonos, então vai o produto formado, são 3 carbonos, então, 3 fosfoglicerato a partir da ribulose 1,5-bifosfato, que é a enzima rubisco. Então, são consideradas plantas que possuem somente a enzima rubisco como alternativa para a fixação de CO2. São as gramíneas temperadas, aveias, evém, por exemplo, e as leguminosas, tanto temperadas como tropicais. Temperadas, nós temos, então, o trevo, a alfafa, e as tropicais, nós temos amendoim forrageiro, calopogônio, gliricídia, quem mais? Leucena, moringa e outras mais. Nós temos que considerar também que, por exemplo, a mandioca e a maniçoba, embora elas fazem parte das famílias das euforbiáceas, mas elas apresentam o metabolismo de plantas C3, certo? Só que elas apresentam uma particularidade. No período seco, né, no período de estresse hídrico, elas passam a desenvolver o metabolismo CAM, que nós vamos falar mais tarde como que é o metabolismo das crassuláceas. Então, as euforbiáceas, que é a mandioca e maniçoba, elas têm o metabolismo C3. Tudo certo? Posso continuar? Tranquilo, professora, pode continuar. Pessoal, qualquer coisa vocês podem colocar aqui no chat, tá bom? Obrigado, professora. Já as plantas C4, então, elas apresentam duas reações de carboxilação. Então, elas vão ter a enzima rubisco, que vai estar lá nas células da bainha, e a fosfenolpiruvato carboxilase nas células do mesófilo. Então, quem vai fazer a fixação de CO2 primeiro é a fosfenolpiruvato carboxilase, que é a enzima conhecida como PEP, né?
Então, aqui nós temos o sorgo e o milho, né? Mas também entra milheto, todas essas gramíneas. Então, veja, então, aqui nós vamos ter dois processos. Então, o CO2, ele é fixado nas células do mesófilo pela fosfenolpiruvato carboxilase e é transportado para as células da bainha, onde está a enzima rubisco, aqui no ciclo de Calvin. Então, são duas células. E as células da bainha, elas são lignificadas, tá certo? Então, por isso que a folha da planta C4 também, é claro que tem outras diferenças também, mas uma delas é isso, né? Porque aqui ela é menos digestível do que a folha da planta C3, né? Uma forma grosseira de falar, existem outros complexos também, ela não é tão assim simples, mas um fator seria essas células da bainha, que são lignificadas, certo? Então, diminui em relação às plantas C3. Por outro lado, a produção, normalmente, das plantas C4, das gramíneas tropicais, em relação às gramíneas temperadas, é superior, né? A produção é maior, porque elas aumentam o metabolismo com o aumento da temperatura e o comprimento do dia. Então, a produção, ela tende a aumentar. Então, o metabolismo, ele é acelerado em função das características, né, do meio. E eu vou passar aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, que uma outra forma que é mais fácil. Aqui, ó, essa daqui, nada mais é do que isso daqui, ó, isso daqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá, que fica mais fácil para entender, tá? Então, o que que acontece? Então, esse ciclo de C4, ele acontece mais milho, sorgo, cana-de-açúcar, que existem algumas particularidades de um para outro. Algumas plantas, elas precisam fazer uma certa, vamos dizer, um atalho para poder chegar às células da bainha. Então, veja, aqui nós temos a célula do mesófilo, certo? E aqui as células da bainha. Então, a enzima fosfenolpiruvato carboxilase está aqui, tá? E o que que acontece? Então, entram 6 moléculas de CO2, elas são fixadas pelo fosfenolpiruvato carboxilase, formando o oxalacetato, através da fosfenolpiruvato. Então, aqui um fosfenolpiruvato, ele vai fazer o quê? Ele vai ser defosforilado, então perde o fósforo, sai o fósforo, e entra um CO2, formando o oxalacetato. Então, o piruvato, ele é um composto por 3 carbonos, fosfenolpiruvato também 3 carbonos, e oxalacetato 4 carbonos, tá? Só que não existe transportador para cá, para as células da bainha, para o oxalacetato. Então, o oxalacetato, ele é transformado em malato, o ácido málico, certo? Então, através do gasto de uma molécula de NADPH, então, o NADPH reduzido, ele é oxidado, através de uma enzima málica, NADP dependente. Então, o oxalacetato transforma em malato. Vocês lembram lá do ciclo de Krebs, malato, oxalacetato, uma reação reversível, tanto o oxalacetato pode virar malato, como o malato pode virar oxalacetato. O oxalacetato, no ciclo de Krebs, ele é o último composto formado, e ele, tanto o oxalacetato como o malato, eles são glicogênicos, ou seja, pode dar origem a uma molécula de glicose. No ciclo existem intermediários cetogênicos e glicogênicos, tanto que existem as reações anapleróticas, né? E que podem dar origem, que são utilizadas a partir lá para adicionar, né, intermediários no ciclo para aumentar a velocidade da reação, ou também para a síntese de glicose, né, na gliconeogênese. Então, eu só dei essa viajada lá no ciclo de Krebs, para vocês lembrarem que são intermediários familiarizados, né? Então, mostra que
O oxalacetato, ele é um composto glicogênico, e o malato também, então reações reversíveis. Então, o fosfenolpiruvato, ele perde o fósforo através de uma reação de defosforilação, formando o oxalacetato. O oxalacetato se transforma em malato através de um NADPH. Esse NADPH foi formado lá pode ter vindo da primeira fase da fotossíntese ou até mesmo da respiração celular. Mas normalmente esse NADPH vem da primeira fase da fotossíntese, no caso vegetal. Então formou o malato. O malato, ele é transportado para as células da bainha. Aí o malato, ele vai sofrer também uma ação da enzima málica NADP. Então, um NADP oxidado, ele vai ser reduzido. Então, perdeu os hidrogênios que ele ganhou, certo? E, ao mesmo tempo, ele é descarboxilado. Então, perde um CO2 e volta a ser o piruvato. Esse CO2, ele vai aqui para a enzima da rubisco. Para quê? Para um ciclo de Calvin. Então, o ciclo de Calvin está aqui. Então, CO2, a enzima rubisco pega e vai para o ciclo de Calvin, que é a reação de carboxilação, redução e regeneração, lembram? Então, formando gliceraldeído, 3-fosfato, que vai para a síntese de glicose e frutose. E o piruvato, ele retorna para a célula do mesófilo, porque existe um transportador para o piruvato aqui. Então, o piruvato vem para cá, ele rapidamente, ele é fosforilado, então, através de uma molécula, gasto de uma molécula de ATP, formando fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato, novamente, ele sofre ação da fosfenolpiruvato carboxilase, CO2 entra, sai o fósforo, se transforma novamente em oxalacetato, malato entra na célula da bainha, sofre uma descarboxilação, esse CO2, né, é captado fixado pela enzima rubisco no ciclo de Calvin, e o piruvato volta novamente para o mesófilo, então esse ciclo fica sendo constante, né? Claro que durante a noite não tem abertura estomática, consequentemente não tem fixação de CO2, certo? Lembrando que as plantas C3 e C4, elas abrem os seus estômatos durante um dia, precisa ter energia solar, né, radiação solar, para que os estômatos sejam abertos. Então, se a planta, ela tá, por exemplo, quando a gente corta uma gramínea, qualquer coisa, qualquer forrageira, para a produção de feno, o que acontece? Logo quando você corta a planta, todos os estômatos eles abrem, porque a planta ela tá tipo assim, uai, o que aconteceu, né? O que aconteceu? A célula vegetal que está estranho, mas os estômatos eles abrem. Então é um momento que se perde maior quantidade de água, tá? Só que o que acontece? A forrageira, que ela está em contato na superfície com a radiação solar, então perde água porque o estômago está aberto. Mas a que foi cortada e ficou embaixo, então ela está no escuro, certo? Então o estômago fecha. Por isso é importante aquela prática, não sei se vocês já ouviram falar, do revolvimento do material. Então, auxilia no processo de secagem, melhor aproveitamento das fases de fenação. Nesse caso, na primeira fase, né, para que o estômago ele fique aberto. É uma fase curta, né? Isso acho que vocês vão ver com o professor Jomel, lá na parte de conservação de forragem, na produção de feno e silagem. Mas só para fazer um comentário. Então, para que o estômago ele abra, é preciso que tenha energia, luz, certo? Então, características das plantas C3 e C4. Abrem os seus estômatos somente o dia para as trocas gasosas. Alguma pergunta? Até agora tá tranquilo, professora. Então, tá certo. Então, vamos continuar. Aqui nós temos o segundo grupo das plantas C4. Aí, como, por exemplo, o metabolismo do milheto.
é um pouquinho diferente desse daqui, mas basicamente é a mesma coisa. Quem que precisa? O malato, quer dizer, desculpa, o CO2 ele precisa chegar aqui na célula da bainha de alguma forma, para ser entregue aqui no ciclo de Calvin para a enzima rubisco. Só que não existe um transportador para o oxalacetato nem para o malato. Mas existe um transportador para o aspartato. O aspartato, ele é um aminoácido, certo? Ele é um aminoácido não essencial, porque ele é sintetizado a partir de intermediários do ciclo de Krebs, ou melhor, do metabolismo. Por exemplo, o oxalacetato ele é um intermediário do ciclo de Krebs. O oxalacetato é o cetoácido. Quando ele recebe um NH3, um grupamento amino, ele vira aspartato, certo? Da mesma coisa, o piruvato. O piruvato é o cetoácido. Quando ele recebe um grupo NH3, ele vira um aminoácido. Então, alanina. O alfa-cetoglutarato o alfa-cetoglutarato aqui, eles são cetoácidos. Quando eles recebem o grupamento amino, o NH3, eles se transformam num aminoácido, glutamato. Então, oxalacetato a gente encontra no ciclo de Krebs. O alfa-cetoglutarato a gente encontra no ciclo de Krebs. E o piruvato, a gente encontra ele aonde? Na glicólise. Então, conhecidos, né? Mas eles estão presentes em outros locais também, né? Mas veja, então, já sabe o cetoácido, oxalacetato, alfa-cetoglutarato e piruvato. Aminoácidos aspartatos, glutamato e alanina. Tá? Então, durante o dia, o estômago está aberto, está vendo as trocas gasosas, entrando CO2, então, a fosfenolpiruvato carboxilase vai fixar esse CO2 e vai fazer o quê? Vai defosforilar o fosfenolpiruvato carboxilase, então sai o fósforo e forma o oxalacetato, um composto de 4 carbonos. Não existe transportador para o oxalacetato. Também, se fosse formado o malato não poderia ser transportado pelas células da bainha, porque não existe um transportador para ele aqui, certo? Na membrana. Então, o que acontece? O alfa-cetoglutarato, ele recebe um NH3 de quem? Então, existe um pool de alfa-cetoglutarato aqui na célula do mesófilo e um pool nas células da bainha, uma quantidade fixa, que só serve para essas reações de transaminação, certo? Então, chegou uma alanina aqui. A alanina é um aminoácido. Então, ela doa o NH3 para o alfa-cetoglutarato. Quando o alfa-cetoglutarato recebe o NH3, ele se transforma em um glutamato, um aminoácido. E a alanina, que perdeu o NH3, virou um piruvato, certo? O piruvato ele é fosforilado através da quebra de uma molécula de ATP, formando fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato, juntamente com CO2, que foi fixado pela fosfenolpiruvato carboxilase, forma oxalacetato. O oxalacetato ele recebe um NH3 do glutamato. Então, o glutamato ele doa para o oxalacetato e o oxalacetato se transforma em aspartato, que é um aminoácido. E o glutamato, quando ele perde o NH3, ele volta a ser um cetoácido, o alfa-cetoglutarato, que vai estar aqui esperando novamente um NH3 vindo da alanina. Tá? Aí o aspartato, ele vai entrar aqui nas células da bainha, tá? O aspartato, ele vai perder o NH3, certo? Pelo alfa-cetoglutarato, ele recebe o NH3 aqui do aspartato e volta a ser um glutamato. E o aspartato volta a ser um cetoácido,
oxalacetato, é um cetoácido. Através da enzima NADP dependente, o oxalacetato se transforma em um malato. Depois, novamente, uma enzima málica, o malato perde o CO2 e vira um piruvato, certo? Então, aqui tinha 4 carbonos, aqui 3 carbonos. Esse CO2 vai para o ciclo de Calvin, vai para o ciclo de Calvin aqui, porque a enzima rubisco está aqui. Ribulose 1,5-fosfato, certo? A enzima rubisco. O piruvato, ele precisa retornar aqui para as células do mesófilo, para que o ciclo ocorra novamente. Só que para ele passar aqui, ele precisa estar na forma de um aminoácido. Então, o que acontece? O glutamato, que justamente veio aqui, ó, desse aminoácido aqui, ó, o aspartato doou o NH3 por alfa-cetoglutarato, e formou glutamato. O glutamato doa o NH3 para o piruvato, e o piruvato, então, se transforma numa alanina, e ele volta a ser o alfa-cetoglutarato aqui, tá? Então, a alanina, ela entra aqui na célula do mesófilo. Quando ela entra aqui na célula do mesófilo, o alfa-cetoglutarato recebe o NH3 aqui, uma reação de transaminação, certo? Então, pegou o NH3 e volta novamente na forma de glutamato, um aminoácido. E o piruvato está livre aqui. O piruvato, ele é fosforilado, que forma o fosfenol piruvato. E o ciclo inicia-se novamente. Então, é isso que acontece para aquelas plantas que não têm o transportador do malato. Então, o oxalacetato, ele é transformado em aspartato, tá? E quando tem o transportador, então, é esse processo que ocorre. O que vocês precisam saber? Que existem as células do mesófilo e as células da bainha nas plantas C4, que o produto formado é um composto com 4 carbonos. Nas plantas C3, só existem células do mesófilo, e o produto formado é um composto de 3 carbonos. Então, o que acontece? Bom, é isso. Alguma pergunta? Até agora tá tranquilo, Fê. Esse povo é inteligente demais, né? Estão aprendendo tudo. Eles são fera, são alunos muito bons. Eles estão comigo desde o segundo período em fisiologia. O período passado foi comportamento e bem-estar animal e agora foi horticultura. São bons alunos. Agora, lembra que eu falei para vocês das CAM, que são as plantas que apresentam metabolismo das crassuláceas. Então, o que acontece nessas plantas? Essas plantas são plantas que têm como objetivo diminuir a perda de água. Então, em ambientes quando a água está pouca. Lembra que eu falei para vocês que as euforbiáceas, que a mandioca e maniçoba, eu acho que mandioca se produz muito aí, né? Pelo menos no Pará, a produção de mandioca era bem significativa. Sim, aqui produz sim, bastante. Bastante, né? Então, são as casas de farinha, e o resíduo da mandioca, ele pode ser utilizado na alimentação animal. Então, não é nem considerado como resíduo, mas sim como um coproduto, de tão bom que é. Que daí entra a farinha de varredura, aquela que não é utilizada para alimentação humana, devido a alguma impureza, né? Que mais? Então, tem também a casca da mandioca, a raspa da mandioca, a massa, a manipoeira, que é aquele líquido, né? Enfim, quando essas plantas, né, a euforbiácea, ela passa por um processo de estresse hídrico, então ela passa a desenvolver o metabolismo CAM. Quando volta a disponibilidade de água, ela volta com o metabolismo de plantas C3. Então, ela só vai ser CAM se for necessário para ela, se ela precisar economizar água, certo?
Então, entra meio que um processo de dormência, vamos dizer assim. Mas ela passa do metabolismo C3 para o metabolismo CAM. A mesma coisa acontece com as cactáceas. Elas fazem parte do metabolismo das crassuláceas, que é uma forma de reduzir a perda de água, né? Abrindo os estômatos à noite para fixação de CO2, para que ocorram as trocas gasosas. Então, a perda de água, ela é menor. Só que, se nós trabalharmos com cactáceas no sistema de irrigação, ela deixa de desenvolver o metabolismo, de realizar o metabolismo das crassuláceas e passa a desenvolver o metabolismo de uma planta C3. Quando ocorre restrição de água, ela volta novamente a ser uma CAM, certo? Então, isso é uma forma que a planta tem de se adaptar ao meio. Então, algumas regiões do Nordeste não tinha como produzir as palma forrageira, porque ela, embora pareça ser uma planta, ela é um cacto, é só plantar e pronto, não é assim. O metabolismo dela é meio complexo, não é tão simples assim. Então, o que acontece? Ela precisa que os dias, as noites sejam noites mais frescas, para que ocorra abertura estomática. Então, algumas regiões do Nordeste não tinha como produzir palma forrageira, porque os estômatos abriam muito pouco para as trocas gasosas. Então, ela acabava morrendo. Por quê? Porque o ambiente era quente, a noite era quente. E quando, com o sistema de irrigação, com a prática de irrigação, o planejamento, veja, não é assim, mas irrigar, que coisa absurda, irrigar cacto, a gente já pensa assim, quando a gente, já tem pouca água e ainda vai irrigar, é muita pouca água, viu, que se utiliza na irrigação das cactáceas. Não é a mesma quantia de água para irrigar uma planta C3 ou C4, tá? É feita por gotejamento, ou seja, ali bem já no solo, né? A quantidade não é todo dia que são ligados, né? O sistema de irrigação é ligado, e é muito pouca água, mas a quantidade de água já é suficiente para que ela mude o metabolismo de CAM para C3. Se você parar de irrigar, ela volta a ser CAM normalmente. Mas o que é isso, CAM? Além da abertura estomática? Veja, nas cactáceas, ou nas plantas que realizam o metabolismo das crassuláceas, então, não existe uma diferença, uma mudança espacial, vamos dizer assim, como na C4, por exemplo. Espacial, a gente tem as células do mesófilo e células da bainha. Aqui, a diferença é temporal. Então, nós temos a noite e dia. Então, à noite, ocorre a abertura estomática para as trocas gasosas, onde o CO2 entra, né, através dos estômatos, e o fosfenolpiruvato, ele é carboxilado pela fosfenolpiruvato carboxilase, formando o oxalacetato. O oxalacetato, através da enzima málica, NADP-dependente, forma o malato. O malato, ele vai ser armazenado, o ácido málico, ele vai ser armazenado no vacúolo, a noite toda vai armazenando esse malato, certo? Esse ácido málico, ele vai ser transportado para o vacúolo. Então, quando nas primeiras horas da manhã, esses vacúolos, eles estão bastante túrgidos, bastante cheios. Para cada malato que entra, há um gasto de energia, de 1,5 molécula de ATP para cada ácido málico que entra no vacúolo. É interessante que a cactácea, quando ela é cortada de manhã, ela é levemente ácida,
justamente devido a esse grande armazenamento de ácido málico, embora seja um ácido fraco, o malato, ele é um ácido fraco, ele não é um ácido forte, mas mesmo assim ele dá aquela certa acidez, né? Principalmente os equinos, eles sentem muito, né? Que os equinos são animais que gostam de coisas extremamente palatáveis, doces, né? Então ele não gosta de coisas azedas. Para ele comer a palma forrageira, ele tem que estar com muita fome, senão ele não come. Literalmente, quando a gente vê um equino comendo uma palma forrageira, principalmente bem cedinho, é porque o bichinho está com muita fome, coitado. E daí o que acontece? Esse malato, ele vai sendo armazenado, e depois, durante o dia, através da radiação solar, ocorre ativação enzimática e também ativa os transportadores, e o malato ele vai saindo do vacúolo, vai sendo liberado do vacúolo durante o dia. Então, o malato ele vai sofrer a ação da enzima málica na ADP dependente, então, onde o malato ele vai ser transformado em piruvato e, ao mesmo tempo, ele vai ser descarboxilado. Quem que vai estar ali? A enzima rubisco, porque o ciclo de Calvi, ele está aqui, ó, certo? Então, o que que acontece? O CO2 fica aqui, então o malato ele volta a ser um piruvato novamente. E o piruvato, à noite, ele vai ser fosforilado e depois ele vai, né, o piruvato ele vai ser fosforilado e depois ele vai ser, a enzima fosfenol piruvato carboxilase vai fixar o CO2 formando oxalacetato, o malato armazenado durante o dia, o malato sai do vacúolo, sofre ação da enzima málica, o piruvato é liberado e o ciclo de Calvin para a síntese de glicose e frutose, e depois amido e sacarose, também outros compostos, né? Aminoácidos e tudo mais. Começa aí um novo metabolismo aqui, né? Então, uma nova fase, então tem várias rotas aqui, né? Para cada molécula que é sintetizada, vamos dizer, eu preciso produzir hormônio, então vai para os compostos, para síntese de compostos, então vai formar, por exemplo, giberelina, que é um hormônio das plantas, né? Se quer formar, se precisa de lignina, então vai para a síntese de lignina, se precisa sintetizar tanino. Toda planta, ela produz tanino. Algumas têm mais, outras menos, né? O tanino, ele é benéfico para a planta e pode ser benéfico para o animal até um certo ponto, tá? Existem estudos que mostram o tanino, a extração de tanino para trabalhar com proteína protegida, para que ela passe intacta pelo rumen, seja digerida no intestino, pelas enzimas, né, pancreáticas, que é mais? O tanino ele pode ser utilizado também como ionóforos, né? Então, tanino natural para diminuir a síntese de bactérias metanogênicas, então diminui a síntese de metano. A gente sabe que o metano ele é um gás não interessante, né, porque só perde energia, não contribui com nada, e além de tudo, ele vai para o sistema e acaba sendo um poluente, né, metano não é um gás benéfico. Então, para ocorrer a redução de síntese de metano através da extração dos taninos, então, uma linha de pesquisa muito interessante, que está crescendo. E vocês aí no norte, vocês têm, assim, um leque infinito não, né, mas tende ao infinito de plantas que poderiam ser estudadas para a extração de metano, para a síntese desses ionófilos naturais. E dependendo, se vocês descobrirem, sei lá, numa árvore tal, a extração do tanino de lá é um tanino benéfico que pode ser utilizado,
vocês podem patentear esse produto, entendeu? Para ser produzido numa escala maior. Então, vocês têm, assim, coisas fantásticas aí na região para serem estudadas. E até de uma certa forma, isso irá contribuir para a redução da degradação do meio ambiente, né? Porque se você extrai de uma planta uma substância que é benéfica para a população em si, né? Porque tanto para a produção animal e indiretamente para o meio ambiente, né, através da redução do tanino, de redução do metano, então isso é extremamente importante. Então esse vegetal ele acaba sendo preservado ou acaba sendo plantado para objetivo de multiplicação, para extração desse produto. Então a gente tem que começar a pensar o que eu posso produzir para melhorar, né? Aí, quando você conhece o metabolismo, tanto do animal quanto do vegetal, então te dá esse leque de opções de você começar a pensar em alguma coisa. O que eu posso produzir para melhorar a qualidade de vida do animal, a produção animal? Vamos pensar no coletivo, entenderam? Vocês podem pensar também extração de alguma substância do vegetal para produzir um calmante natural para o animal, né, para redução de estresse do animal, sei lá, ou para curar alguma doença dele, qualquer coisa, eu não sei, eu não sou veterinária, eu sou zootecnista, mas pensando nisso, o que eu posso extrair de uma planta que pode ser benéfica para o animal? E vocês podem depois, isso pode ser patenteado, você fez essa descoberta, vocês podem patentear isso e ter o lucro, né, em cima disso. Então, eu acho que o pessoal da medicina veterinária precisa começar a pensar de uma maneira diferente, olhar de uma maneira diferente. Trabalho com animal, né? Mas você pode extrair alguma coisa desse vegetal e aplicar no animal, entenderam? Então, é muito importante que se comece nisso. Então, a extração de taninos é uma coisa que vem há muito tempo, né? Mas ainda está gatinhando. Por exemplo, aqui tem um professor que está trabalhando com algaroba, extração de tanino de algaroba. Outra professora que está trabalhando com extração de tanino de jurema preta, que são leguminosas. Então, vamos pensar numa leguminosa aí do norte, que tem uma concentração de tanino satisfatória, que a gente pode extrair esse tanino, quantificar esse tanino e depois industrializar. É uma etapa lenta, a pesquisa ela é lenta, mas ela é interessante. Dei uma viajada boa, né, mas eu acho que é importante a gente mostrar, porque às vezes a gente pensa assim, mas para que eu vou querer saber disso? Certo? Então, se você sabe aqui, os produtos que são formados aqui, ó, então forma a glicose e frutose repartida aqui, que começam outros metabolismos para a produção da lignina, para a produção de tanino, para a produção de hormônios. Alguns hormônios são extraídos para serem utilizados depois para a produção de vegetal. Então, a gente pode usar esse hormônio, sei lá, para produzir outra coisa, um hormônio sintético, né? A gente tem que pensar também que o mundo está tendendo um pouco para o veganismo. Então, a turma do veganismo, vegetariano e o vegano, ele está aumentando. Então, a gente tem que começar a pensar também como que eu posso atender essa fatia da população, certo? Através da extração de algumas substâncias do vegetal. Então, vamos começar a pensar nisso. Não estou dizendo, não estou defendendo aqui nada, não. Senão vai falar assim, o professor Joamel trouxe uma vegana aqui. mas a gente tem que pensar a gente achei que ia falar de produção, metabolismo, produção de forrageira, não sei o quê,
e veio aqui falar veganismo, a gente tem que pensar em tudo, certo? Você tem que pensar que você pode, no futuro, ser um grande empreendedor, tá? Você pode trabalhar com outras linhas, né, conhecendo isso. E até mesmo pode ter algum aluno aí que ele é vegano ou tem ao veganismo, ou vegetariano, e deve estar interessado. Olha que legal, né? E eu achei que eu ia só ouvir falar de produção de forrageira, metabólica, para o animal consumir, produzir mais leite, mais carne, e de repente sai essa opção aí, que é vegetal, eu posso extrair uma coisa benéfica dentro, que eu posso aplicar dentro da medicina veterinária. Entenderam, pessoal? Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Professor Jânio, eu só queria complementar, eu acho que é muito interessante a gente abranger, mostrar a importância, né, de ter o conhecimento dessa base do metabolismo, da fisiologia das plantas forrageiras, e como você colocou, né, não é só pela questão do desenvolvimento produtivo do animal, mas de toda a cadeia de produção de alimentos, que hoje em dia é uma realidade muito grande, produzir a parte de alimentos para pessoas que têm ideologia, que não querem consumir carne nem nada, ou que se tem alguma outra forma de ver a vida, de ver a produção mesmo e tudo, facilitar com que tenha essas pesquisas, porque elas são muito importantes, como você colocou, são base para a gente desenvolver outras coisas. Demora um tempo e tudo, mas precisa a gente começar a procurar, né? A acender essa lâmpada de ideia. Acho que foi muito bom. Obrigado por você trazer isso para a gente, porque a gente na região norte, desde quando eu cheguei, eu sou daqui da região norte, eu sou de Rondônia, só que eu morei 11 anos aí em Pernambuco, e depois passei no concurso, vim para Manaus, e quando eu cheguei em Manaus em 2016, desde então até hoje, para mim, no meu olhar científico, na área veterinária, eu acho que em todas as áreas a gente está numa mina de ouro, porque tudo que a gente pesquisar, dá. Tudo que a gente for, assim, a fundo, não se tem muita pesquisa sobre quase tudo. E agora nessa área de forragicultura também, é uma vertente também que dá para a gente pesquisar e aliar com essas novas tendências, com essas novas formas de trabalho. Eu acho que é muito importante, foi muito bom você trazer isso para a gente, né? Acho que fica também uma coisa mais aplicada também, né, Gê? Da gente chegar e observar o que a gente pode desenvolver de melhoria. Os alunos colocaram aqui algumas coisas, professora. Eu queria ler para você, ó. A Fabiola colocou que é interessante mesmo, a Tami Souza colocou que massa. A Aniele deve ter colocado algum GIF aqui que eu não consegui, não aparece para mim. Mas a Tami colocou, adorou a sugestão sobre produção de calmante. Então, são coisas que a gente vê, né, como você mesmo colocou, não é só a produção da forragem para alimentar os animais, e não é só isso, né, a forragicultura é uma ciência que ela abrange muito mais que isso, né, tem a parte agronômica, a parte zootécnica que você domina muito bem aí, e traz para a gente, né, e nós, enquanto médicos veterinários, a gente não pode pensar só em clínica, só na parte de um manejo, a gente tem que entender que a nutrição, essa parte de forragicultura, essa parte que a gente está produzindo alimentos para nutrir os animais, ela também faz parte do tratamento dos animais, né? Quando a gente, exatamente. Porque a saúde vem pela boca também, o animal vai produzir pela quantidade e a qualidade do que ele consumir, além do bem-estar animal que vai estar sendo desenvolvido, vai estar sendo promovido por uma nutrição eficiente, de qualidade, por um manejo de bem-estar, como eu vou falar logo depois de sistema civil pastoril, uma forma de você manejar e trabalhar. Então, assim, acho que a gente tem que se atentar a tudo isso, né? Já que você vai falar de sistema agro-silvopastoril, você abriu aí um espaçozinho para eu fazer um comentário que eu sempre faço com os meus alunos, que está essa polêmica de desmatamento e fogo em muitos biomas nossos, né, tanto da Amazônia, né, da floresta amazônica, como também teve do Pantanal, agora da Mata Atlântica, do bioma do Cerrado, enfim. Aí sempre aquela desculpa, né, a gente está desmatando para produzir, porque a gente tem que produzir alimento para
para os animais, para produzir, né, produzir carne e leite para a população. Algumas pessoas ficam com raiva quando eu falo isso, mas eu tenho que falar, eu me sinto na obrigação de falar. Não há necessidade de se derrubar mais uma árvore para pasto. Por quê? Porque nós já temos uma área assim, infinita para a produção para pasto. O que nós temos é áreas extremamente degradadas ou em processo de degradação. Com todo o conhecimento que a gente tem hoje, nós podemos reformar essas pastagens e melhorar sem que haja necessidade de se derrubar para produzir mais, entenderam? E a gente pode associar também o sistema agro-silvopastoril, então associando gramíneas e leguminosas no sistema para aumentar a produção animal e também a qualidade de vida do animal. Porque o que a gente vê muito é pastagem, a gente vê só o pasto, sem uma árvore. Tá? E o que a gente observa é, o animal, ele precisa ter conforto, ele precisa estar dentro da zona de conforto dele, então ele precisa de sombra, ele precisa da mesma forma que a gente precisa nas horas mais quentes do dia, nós ficamos desesperados procurando uma sombra, o animal também, tá? Além dos infinitos benefícios que a árvore, ela contribui na melhoria daquele solo, diminuindo a compactação, ocorrendo uma ciclagem melhor de nutrientes, aumentando a aeração desse solo, os micro-organismos, consequentemente. Então, só tem ponto positivo no sistema agro-silvopastoril. Então, não há necessidade de se derrubar mais, eu preciso derrubar meio hectare dessa mata que eu tenho que produzir pasto, porque eu tenho que colocar mais bois. Você pode melhorar aquilo que você já tem, aquela área que você já tem, entendeu? E produzir muito mais, sem precisar do desmatamento. Só isso que eu quero acrescentar também, que eu acho que... E a gente pode, né, na área que se tem, vocês podem fazer, por exemplo, um projeto de extensão para a implantação de árvores em algumas propriedades e fazer o acompanhamento nessas áreas, depois fazer dia de campo. É tudo um acordo que tem que ser feito com o produtor e assim que dá trabalhos incríveis, e vocês daí podem associar a pesquisa nisso, avaliar o comportamento do animal, batimento cardíaco, temperatura, o tempo que ele passa pastejando, ruminando, o tempo de ócio, tudo isso, entenderam? Então, pode associar tudo isso, através vocês podem trabalhar com uma área não reformada, uma área reformada, outra com introdução de árvores, então vocês podem produzir essas mudas de pastagem, de plantas nativas da região, ou não, e introduzir essas árvores de novo, fazer tipo cerca viva, diferentes formas, mas aí Jomel vai entrar nesse assunto de agro-silvopastoril para vocês, então vai mostrar as diferentes formas, né, que dá para fazer, e dá um trabalho de extensão muito bacana que vocês podem dissipar, né, vocês estão aí para isso. Sim, acho que foi muito boa a sua colocação. Eu acabei de gravar a aula de silvopastoril essa noite, e assim, você falou tudo que está na minha aula. E até essa questão de que... Desculpa! Não, assim, foi muito bom você já trazer para eles já terem a introdução sobre o assunto, porque uma coisa está ligada à outra, né? Não tá... Você falou também aqui, reforçou o que eu tinha dito desde o início da disciplina, que o Brasil, com a área que a gente tem agricultável para pastagem hoje, não precisa mais derrubar. Eu falei a mesma coisa que você, não precisa derrubar nada. A gente, na verdade... A área ela está diminuindo, porque a gente vê o monocultivo entrando em muitas regiões. Aqui na região norte, Jane, está entrando demais a soja e tudo, girassol. Mesmo assim, a produção nossa na bovinocultura, principalmente, ela vem crescendo cada vez mais. Então, nós estamos ficando mais eficientes, nós estamos ficando mais produtivos. Mas a gente ainda pode galgar mais passos quando a gente melhora essa pastagem, melhora essa condição de solo e tudo. E são práticas básicas, né? São tecnologias que não são técnicas, na verdade, não são nada com implemento nem nada, é só você manejar de acordo com o que necessita, né, na questão de calagem, de adubação, de você fazer uma implantação de uma nova espécie forrageira naquele local,
você suplementar, implementar com a utilização de leguminosas, que muito local não faz. Uma das coisas que eu bato muito também em sala de aula, que eu vejo isso realidade da região norte. No Brasil inteiro também, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a gente ainda, o Brasil, ele é deficiente na conservação de forragem. Principalmente na nossa região de norte aqui, nós temos duas estações bem definidas, que é o calor e o calorão, né? Mas tem uma época que chove. Nessa época que chove, nós temos abundância em alimento. Mas na época de seca, nós não temos. E o que que acontece? Nossos animais, ele entra num balanço energético negativo muito grande. Nossos animais, eles perdem muito peso, perdem produção de corte de carne, de leite. Animais nem a óbito por uma falta simples de um manejo, de uma conservação de forragem, ou silagem, ou feno, ou uma implantação de uma capineira, que são técnicas simples, mas os produtores, de forma geral, os técnicos, não implantam ela. Então, assim, são coisas como você me colocou. A implantação de árvores ali, numa propriedade de tudo, já vai dar uma condição melhor para aquele solo, para aqueles animais, para aquela pastagem, já vai melhorar, e assim, são coisas que a gente tem que trazer, tem que levar mesmo. Então, foi perfeita a sua colocação do projeto de extensão, que dá para a gente fazer um projeto de pesquisação, né? Pesquisa junto com extensão, levar para campo. E eu acredito que daqui para o edital do ano que vem, de PIBIC, já vai sair várias ideias aí do que você trouxe para os meninos aqui. Muito bom, obrigado. Que ótimo, que ótimo, eu fico muito satisfeita, eu fico feliz disso, espero ter acendido, né, como é que se fala, não despertado, né, desculpa, despertada aí alguma sementinha dentro de vocês para esse lado. E é isso, eu lembro quando eu trabalhei no Pará, os 2 anos, eu fui justamente com essa questão da utilização de conservação, de utilização de resíduos, né, da agroindústria da região para a produção de leite de búfalos. E deram trabalhos fantásticos, a gente trabalhou muito, trabalhou com silagem de resíduos, de coprodutos, de mandioca, na época tinha uma indústria de fruticultura lá, então os resíduos da fruticultura nós utilizamos para a produção de silagem, então foi muito bom, e nós também trabalhamos com resíduos de dendê para balancear a dieta desses animais. E foi muito interessante, e tinha muita coisa para trabalhar, e que o pessoal não trabalhava ainda na região, justamente com os resíduos da região, né, da produção da região, e é uma região extremamente rica, mas que deve ser pesquisada, justamente para preservação do sistema, e não para degradação para monoculturas, né? A gente sabe que a área para monocultura no país já é mais que suficiente para produzir. O que precisa aplicar melhor, né, a parte científica, né, valorizar mais a pesquisa do país. Com certeza, já. Tem algumas considerações aqui dos alunos, eu vou fazer aqui, falar para você. Acho que você já está vendo também, né, o chat agora? Não, deixa eu abrir aqui, eu não abri, deixa eu abrir aqui. Ah, tá. Vamos ver aqui. Aí o pessoal colocando aqui a repetição melhora o aprendizado. Rebeca aí achou engraçado aí, ó. Tá, aí tá aqui perguntando quais as plantas C3 que possuem mecanismo CAM em estresse hídrico. São a mandioca e a maniçoba, elas apresentam metabolismo CAM, e existem também algumas plantas da caatinga que elas entram em dormência, né, são caduciformes, então caem as folhas no período seco, e elas ficam meio que dormentes, dá a impressão que está tudo morto, e a vida retorna já logo no início das primeiras chuvas. Isso também acontece em algumas regiões de clima temperado,
e caem todas as folhas no período do inverno, né? Então as plantas elas ficam dormentes e voltam à atividade. No caso da mandioca e da maniçoba, ela passa a desenvolver o metabolismo CAM, a abertura estomática durante a noite, nesse período de estresse hídrico, e depois ela retorna novamente a ser uma C3. Qual o nome daqueles ciclos antes do ciclo de Calvin de C3, C4? Uai, tem o C3, C4 e o CAM, né? Eu não entendi qual é a pergunta. Qual o nome daqueles ciclos antes do ciclo de Calvin na C3 e na C4? Na C3 é só o ciclo de Calvin, né? Que é o CO2, ele é fixado ali, abre o estômago, e quem recebe é a enzima rubisco. Na planta C4, quem recebe é fosfenolpiruvato carboxilase, que aí tem todas aquelas etapas para levar esse CO2 até a enzima rubisco, que está lá nas células da bainha. E no caso da CAM, então, a diferença ela é temporal, então os estômatos eles abrem à noite para fixação de CO2 pela fosfenolpiruvato carboxilase, transformando, então, o fosfenolpiruvato em oxalacetato, depois malato. Malato ele fica armazenado lá no vacúolo, e através do estímulo da radiação solar, né, do dia, esse malato ele vai saindo do vacúolo para ser fixado pela enzima rubisco. Acho que é isso, né? Então, é C3, C4 e CAM, que são metabolismo das crassuláceas. É isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que... Aqui está aqui, ó, tanto a C3, a C4 realizam o ciclo de Calvin? Sim, todas fazem, todas seu ciclo de Calvin. Então, como a C4, ela tem a célula da bainha, o ciclo de Calvin, ele está na célula da bainha, então precisa levar esse CO2 da célula do mesófilo para onde está o ciclo de Calvin. Toda planta tem ciclo de Calvin. O açaí, está aqui, o açaí é muito bom, o açaí é maravilhoso. Tanto, ele o resíduo pode ser utilizado na alimentação animal, coproduto, como também para a gente comer, é muito bom, né? E que eu ia falar, que eu esqueci que eu ia falar daí, açaí com essa, né? Mas é muito bom mesmo. Lembrei, o açaí ele pode ser utilizado no sistema agro-silvopastoril, né? Então você produz o açaí, né, o fruto, e também causa um certo sombreamento para os animais, e pode introduzir leguminosas também ali no meio, para aumentar a fixação de nitrogênio no solo, associado com a gramínea. Sim, dá para fazer aquela sistemas agroflorestais, né? Eu sou técnico agropecuário exatamente, com o açaí. No curso a gente via a implantação de açaizeiro com cacaueiro e pastagem, com pupunha também, a parte de pupunha também. Então, como você falou, utilizar plantas das regiões e tudo, dá para a gente fazer esse manejo que a gente vai ver aqui no silvopastoril posteriormente, né? A Rebeca continua aqui, professora, perguntando, então, na verdade, o que muda vão ser os locais, mas o ciclo continua sendo o mesmo? Por exemplo, oxalacetato, que não tem transportador e precisa ser transformado em malato para passar. Isso. Aí, então, forma o malato ele atravessa, né, ali a membrana, com o objetivo de levar o CO2 lá para o ciclo de Calvin. Certo, obrigada. A Rebeca colocou aqui. Nada, Rebeca, qualquer coisa, gente, vocês podem me procurar, viu? Se quiser conversar alguma coisa sobre algum assunto que eu saiba responder, eu terei o maior prazer em atender vocês, viu? Podem me procurar. Depois, Obrigado, professora Jane, pode pela mandar um e-mail para disponibilidade. mim, ou sei lá.
A gente tem essas redes sociais, também pode me procurar, em resumo. Tá certo, professor. Obrigado. Depois eu vou deixar teu e-mail aqui para os alunos também, né? Já que você colocou à disposição aí, acho que é mais uma força para a gente continuar os estudos da floricultura, né? E é muito bom trazer alguém especificamente da área, alguém que tem essa formação toda, mas praticamente você trabalhou sempre com essa parte de floricultura, né, professor Jânio? Eu já trabalhei com um pouco em tudo, né? Eu trabalhei um pouco em tudo, não. Quando eu estava na graduação, eu comecei como aluna de iniciação científica e eu desenvolvi um projeto que foi com probióticos para bezerro. Então, uma empresa, ela doou para o professor alguns probióticos, e ele falou assim, vamos testar, fazer um experimento. Então, foi meu primeiro contato com pesquisa, então foi com os probióticos, e depois, no mestrado, eu já entrei, na verdade, eu entrei na seleção para bovinocultura de leite, né, para um projeto, porque eu queria, na verdade, continuar trabalhando com os probióticos, mas acabei mudando para forragem, né, e continuei na forragicultura. Tá certo. É isso aí. É bastante coisa, né? Mas essa parte da fisiologia do metabolismo é muito importante, como você falou, para saber depois do que o animal vai precisar, né? O que a gente tem à nossa disposição, o que a gente pode intervir, melhorar o desenvolvimento dessas plantas, né? Faz parte do manejo também, né, Jane? Exatamente. Quando a gente precisa entender o metabolismo da planta para poder aplicar o manejo correto. Uhum. Qual a melhor que nós vamos escolher? Qual é a melhor? Aquela, né, em função do metabolismo dela, né, da exigência da planta em nutrientes e também em temperatura, para a gente poder melhor escolher. Para até mesmo para o sistema silvopastoril ou para outra coisa, né? Tá certo. Depende do objetivo do que se quer trabalhar, né? Lembrando, né, que a gente pode, o vegetal não é também só para produção destinada para engorda, produção de leite e carne, né? Mas também a gente pode utilizar como fitoterápicos, né, para os animais, né? A gente pode extrair, né, substâncias. Uma mina fantástica, né, numa região privilegiada do país, onde tem muita coisa para estudar, para se trabalhar, e é fantástico, né, fantástico. Isso mesmo. Rebeca colocou aqui a aromaterapia também. Exatamente, exatamente. Tem eles extraem, não sei se vocês já viram, eu adoro seguir santuários. Aí tem um santuário do Brasil, que quando eles vão, um dos santuários, que quando eles vão resgatar animais, eles usam esses aromas, colocam na água, né, essas substâncias que atuam como calmante, né, para o animal, para redução do estresse, do transporte, né, e tudo mais. E até mesmo os animais no santuário, eles recebem esses tratamentos, né, até a adaptação do local e tudo mais, ou se vão participar, estão com algum problema de saúde, vão passar por algum procedimento, então eles utilizam também essas substâncias como calmante e outras coisas para os animais. Então é muito interessante vocês começarem a pensar nisso. Muito legal. Vocês, como eu falei, né, vocês estão num local privilegiadíssimo, empreendedores, né, e Sim, cientistas. sim, a gente está no berço de uma forma mais sustentável, de uma forma mais ecológica, de uma forma que venha a
a produzir, mas de uma forma mais correta, né? De uma forma mais que agrida Exatamente. menos o meio ambiente, melhora o conforto dos animais e, consequentemente, mesmo assim, ainda temos a, a condição de trazer uma rentabilidade boa aos produtores, né? Exatamente. Bom, Jomel, o que eu tinha para apresentar era isso, né? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, né? Tá certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Se quiserem perguntar alguma coisa para a professora Jeane. A Lia colocou muito boa aula, obrigado, prof. Eu aqui agradeço. Nós agradecemos, né, Jomel? Eu agradeço demais, viu, a tua disponibilidade em poder estar aqui com a gente nesse momento, porque eu não conseguiria trazer tudo isso de informação tão rico como você, porque você tem esse domínio muito maior que eu nessa parte de fisiologia, de metabolismo, e eu, desde que lembrei das nossas aulas, né, e tudo, falei, não, a professora Jeane é perfeita para falar sobre isso, e é muito importante que tenhamos esse contato, que tenhamos esse conhecimento, que é básico, né, é um conhecimento. Para mim é uma honra, viu, professora? Minha professora está aqui junto comigo, em sala de aula, eu estou tendo foi uma aula para mim, com certeza, então, assim, estou muito grato, e também me coloco à disposição de vocês. Se precisar, eu puder ajudar, viu? Na minha humilde leitura aí, na minha humilde carreira docente, mas eu estou à disposição também. Ah, Jomel, você é muito tê-lo ao lado de vocês, caminhando aí com vocês. Ah, obrigado, professora. Muito obrigado mesmo pela confiança. E eu que agradeço também, esses alunos são incríveis, eu gosto muito dessa turma. Eu gosto de todos os alunos, mas essa turma é especial, eles sabem que a gente sempre tem uma interação muito boa. Eles gostaram muito aqui da sua aula, viu, professora? Estão colocando bastante elogio aqui, Eu viu? estou vendo aqui, eu agradeço o carinho de vocês. Precisando é só chamar, viu, Jamel? Tá certo. Então, muito obrigado. Gente, que bom a participação de quase todos aqui, né? A gente vai tentar deixar essa aula gravada também, tá? A professora vai disponibilizar também os slides, professora? Vou mandar para você. Tá bom. Teve, como diriam os amigos meus da época de graduação, tivemos um banho de cultura e conhecimento aqui, viu? Obrigada, obrigada. Muito obrigado. Um forte abraço. Abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Até a próxima. Tô... Pessoal, então, que maravilha nessa aula da professora Giane. Ela é incrível, uma profissional extremamente dedicada, competente, e eu sabia que, sem dúvidas, seria excelente essa aula. Né, muita ciência, mas é importante, assim, a gente ver a parte prática disso, né? Entender como, tanto que a gente não precisa muito, né? Mas não tem se o manejo, a cultura de trabalhar com cactáceas. Mas como ela mesma colocou, né? Até eu conversando com ela antes, eu falei que a gente não aborda tanto cactáceas porque na nossa região não trabalha. Falou, mas a gente não sabe se vai continuar sempre nessa região, né? Eu sou de Rondônia, é importante ter esse conhecimento, tá? Mas aí ela vai deixar também esse material para a gente disponível. Vou pegar com ela o contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, ela é bem disponível, tá certo? E qualquer coisa também que precisar de mim, eu estou à disposição. Aí, lembrando, a aula de hoje, né? Quem está aqui presente já começa a preparar seu resumo sobre a palestra de hoje, palestra aula da professora Jeane, e me enviem até amanhã. E eu vou tentar, né, tá aqui gravando, vou tentar disponibilizar também a gravação para quem não assistiu. Se não conseguir, por algum problema de internet e tudo, e aí eu aviso vocês, e aí a gente vê uma outra, até o meio-dia, Yuan, tá bom? A gente vê uma outra forma de completar essa atividade de hoje. E aí na quinta-feira, as nossas aulas, né? Estamos indo bem, já estamos na metade da disciplina, praticamente. Certo? Já vou acabar aqui a aula, vou conversar com ela. Ela me passando, eu já coloco no sistema para vocês. Tá bom? Então, beleza. Que tenham um bom dia. Fiquem com Deus, se cuidem.
tá certo? E a gente vai conversando. Sim, prof, tive muitos problemas com barulho aqui, queria rever a aula de novo, aproveitar melhor os assuntos. Tá certo. Ela passando aqui para mim, a gravação, quando acabar aqui eu já vou tentar ver como é que eu faço para disponibilizar. Porque é a primeira vez que eu tô gravando também aqui pelo Classroom, tá? Rezem aí, torçam para dar certo. Viu? Não, pode deixar que eu vou fazer o possível aqui para ela. E também ela vai disponibilizar os slides e já vai ajudar a gente também. Amém. Tá bom? Então, valeu, meus filhos. Vai sim. Por nada. Um bom dia também. Eu vou encerrar a gravação agora. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.